Olá, meu nome é Luiz Rodrigo, eu sou aluno de doutorado do Instituto de Física de São Carlos e essa é a minha apresentação para a 11ª Cifisc. Meu doutorado está no começo, estou no primeiro ano, sou orientando do professor Frederico Brito e o título do meu projeto é esse que está aí na tela em inglês. Podem correlações quânticas ser verificadas como recursos em processos quânticos? Para contextualizar, a gente sempre precisa falar da termodinâmica, essa teoria nossa velha conhecida que eu chamo aqui de termodinâmica clássica. Ela começou a ser desenvolvida ali no século XIX, chegando à forma que a gente já tem hoje aí em livro-texto ainda na primeira metade do século XX, e ela surgiu principalmente motivada pela necessidade de entender as trocas de energia, as possibilidades e as limitações das máquinas térmicas, motores, caldeiras, enfim, algo muito motivado pela Revolução Industrial naquele contexto. A teoria que hoje a gente entende como a explicação microscópica da teoria que é a termodinâmica é uma outra teoria que a gente chama de mecânica estatística, onde fica bastante claro a importância de você ter um número muito grande, um número assustadoramente grande de graus de liberdade, que é o que você tem em qualquer, quando você olha para a descrição microscópica de qualquer sistema macroscópico. Isso é o que a gente chama de limite termodinâmico. Isso é o que vai prover a supressão de determinadas flutuações, e daí vai vir a regularidade que permite a descrição minimalista que tem a termodinâmica clássica, ou termodinâmica usual. Fica bastante claro, portanto, que essa é uma teoria de corpos macroscópicos. Além disso, um elemento central também, muito evidente na teoria, é a necessidade de estados de equilíbrio termodinâmico, pelo menos enquanto estados de referência, para o início ou para o final de determinados dos processos que vão ser estudados. Então, essas são duas limitações naturais da teoria que é a termodinâmica clássica: o tamanho do sistema, sendo sempre sistemas macroscópicos, e a existência de estados de equilíbrio, pelo menos como estados de referência. Evidentemente, quando você começa a olhar para sistemas microscópicos ou submicroscópicos, feitos de, por exemplo, uma única molécula, algo que era absolutamente impensável no século XIX, mas que hoje está cada vez mais sendo controlado em laboratório, essas condições não valem mais, né? A condição de macroscopicidade, por óbvio, não vale. E também a existência de estados de equilíbrio é uma coisa que começa a ficar ameaçada, porque o próprio tempo de equilibração, de termalização de um sistema com o seu ambiente, ele já pode não ser mais tão pequeno em comparação com a escala de tempo típica da dinâmica que quer ser estudada. Em particular, quando se fala de máquinas biológicas, sistemas que também têm sido muito estudados, inclusive em laboratório, além da questão do tamanho do sistema ser muito pequeno, os estados de equilíbrio muitas vezes eles não existem. Você pode ter um sistema constantemente forçado pelo ambiente e um processo completamente fora do equilíbrio. Então essas aí são algumas fronteiras naturais da teoria que é a termodinâmica clássica, e surgem novas linhas de pesquisa, novas áreas da física contemporânea a partir dessas fronteiras. Uma delas é a termodinâmica estocástica, que normalmente vem a partir de uma descrição clássica da dinâmica dos sistemas, surgindo aí no final da década de 70, mas tomando um gás maior nos anos 90 com as relações de flutuação. Mas uma outra área que também surge é a termodinâmica quântica, em que além de você ter sistemas microscópicos de interesse com sistemas altamente fora do equilíbrio, né, distantes do equilíbrio, você também tem a manifestação expressa da natureza quântica desses sistemas, do funcionamento deles. E, portanto, o fundamento microscópico dessa teoria, da descrição da dinâmica dos sistemas, precisa ser a mecânica quântica necessariamente. Uma das motivações para o entendimento, então, da termodinâmica quântica é você querer entender máquinas quânticas. Querer entender, por exemplo, se é que faz sentido falar de máquinas térmicas quânticas, ou o que diferenciaria uma máquina quântica de uma máquina clássica. E isso foi muito motivado também por uma especulação que surgiu em meados dos anos 2000, a partir de evidências experimentais, de que, por exemplo, a fotossíntese pudesse estar explorando estados de superposição quântica coerente, né, para melhorar o seu funcionamento. Então é natural que você comece a se perguntar aquelas coisas que eu falei, como que você entende uma máquina como sendo quântica e que novidade o aspecto quântico do sistema de interesse pode trazer para o funcionamento de uma máquina. Essa é uma das motivações para o desenvolvimento da termodinâmica quântica, que é uma área, como mencionei, uma área bastante contemporânea. Agora surgem questões fundamentais quando você começa a entrar nessa seara. Como, do ponto de vista mais básico possível,
será que as leis da termodinâmica, tais quais a gente conhece, ou devidamente adaptadas, será que elas valem nesse novo contexto de sistemas quânticos fora do equilíbrio? Para que você possa responder, ou pelo menos formular essa questão, é claro que você precisa ter definições de energia interna, por exemplo, de também calor, trabalho, que são quantidades fundamentais que aparecem nessas formulações, entropia, energias livres, enfim. E por incrível que pareça ou não, para sistemas quânticos abertos, em geral, não existe hoje um consenso, por exemplo, sobre a definição de trabalho. Existem diferentes propostas que têm sido debatidas na literatura, que parecem valer melhor ou pior, dependendo do contexto, mas não existe um consenso. Então, é nesse ponto que o meu projeto vai se inserir. De forma geral, compreende-se que quando se fala de a natureza quântica dos sistemas, né, ou o que separa o quântico do clássico, um aspecto que está sempre presente, um elemento que está sempre presente, são as chamadas correlações quânticas. Então é natural se perguntar se as correlações quânticas podem ter alguma influência sobre as relações termodinâmicas. E no limite, elas podem ser exploradas como um recurso, como algumas evidências experimentais que eu mencionei já apontaram e como várias especulações têm sido feitas a respeito disso. Na verdade, até temos já evidências experimentais de máquinas quânticas feitas em laboratório, em centros de vacância de nitrogênio, de que a operação em estados de superposição coerente poderia melhorar a potência de uma máquina quântica. Eu vou deixar essa referência no final. Então é aí que a gente vai querer se inserir, e eu vou mencionar agora os métodos e depois delinear melhor qual que vai ser a nossa busca. Bom, eu cito aqui um artigo de 2018, em que os autores estudaram esse sistema de um dipolo quântico em interação com o campo eletromagnético, inicialmente em estado de um único fóton, sob uma perspectiva de termodinâmica quântica. Para isso, claro que foi necessário ter definições de calor e trabalho, e os autores utilizaram essas definições aqui, que formalmente já estão presentes na literatura, na verdade, desde os primórdios do que se pode chamar de termodinâmica quântica, lá no final dos anos 70, com o trabalho de Robert Alick. Só que essas definições elas foram introduzidas originalmente num contexto em que você tinha um hamiltoniano do sistema de interesse que era explicitamente dependente do tempo, e essa dependência vinha de um agente externo, quer dizer, né, um agente clássico que fazia com que esse hamiltoniano fosse variável no tempo segundo um protocolo especificado. E como a gente pode ver por essas definições que eu coloquei mais para ilustrar, o trabalho está intrinsecamente associado a essa dependência temporal. Portanto, o trabalho aqui é um trabalho clássico, que vem de um agente clássico necessariamente. Além disso, o que fazia o papel de um banho térmico aqui era um sistema quântico, mas sempre num estado de equilíbrio térmico, né? Pelo menos um estado inicial, mas que se supunha mantido também por essa dinâmica. E, de maneira geral, esse tipo de hipótese está presente quando essas definições são usadas. Além disso, tem também a questão da supressão das correlações que surgem no ambiente, para que você possa ter uma dinâmica local markoviana, que é uma coisa que é o contexto em que essas definições normalmente têm sido usadas. Esse não era o caso nesse trabalho aqui. Você tem um sistema de um dipolo em contato com um fóton único, então não existe agente externo clássico nenhum, é um sistema quântico autônomo, né, que a gente então chama de um universo quântico. E além disso, você tem um ambiente altamente fora do equilíbrio, né? Um estado de fóton único não é um estado térmico. As correlações quânticas elas surgem, são criadas por essa dinâmica, crescer emaranhamento, e isso também não é desprezado. Pode-se mostrar que nessas condições, pelo menos para esse modelo em específico, ainda era possível tirar um hamiltoniano efetivo a partir da dinâmica local do sistema de interesse, no caso o dipolo, que é um reflexo, na verdade, local da dinâmica global, que é uma dinâmica unitária. Como disse, é um sistema quântico autônomo. E isso foi feito de forma exata, não é preciso supor nenhuma aproximação para poder obter esse hamiltoniano efetivo nesse caso, que é o que permite que essas definições sejam introduzidas. Aí surgem questões bastante naturais, quer dizer, será que a gente pode estender esse método para sistemas quânticos cada vez mais gerais? E aí, então, abordar aquelas questões que eu mencionei da relação entre correlações quânticas e relações termodinâmicas, a partir dessa abordagem de um universo quântico, sem desprezar as correlações, e por aí vai, que são as condições mais gerais que a gente espera compreender. Bom, no meu trabalho de conclusão de curso, no ano passado, eu mostrei que sim, você pode colocar essas definições, porque você pode ter um hamiltoniano efetivo dessa mesma forma, num sistema de dois níveis, num caso bastante geral. Na verdade, sem você ter que supor nada, sem você ter que modelar o ambiente ou supor alguma coisa sobre a interação entre o sistema de interesse e esse ambiente. Então, é natural você se perguntar se, por exemplo, a hipótese de dois níveis é fundamental, né? Se você pode estender isso daqui para sistemas quânticos de dimensão maior e por aí vai. É isso que a gente pretende fazer nesse trabalho.
E a partir dessa perspectiva, dessas definições, de colocar o Hamiltoniano efetivo, e daí ter definições de trabalho, calor e as outras quantidades que daí seguem, é a partir daí que a gente quer abordar as questões que eu levantei. Então, sempre num contexto de sistema fora do equilíbrio, que é onde ainda existe muito pouco consenso. Agora eu vou falar um pouco das questões que vão nortear especificamente essa investigação. A partir do momento que você tem o Hamiltoniano efetivo, que permite você falar em energia local para as partes de um universo quântico, é natural você se perguntar como que a energia de interação, que é um elemento fundamental na formulação de um sistema quântico autônomo, dividido em partes, como é que essa energia se separa entre as diferentes partes, se é que faz sentido falar numa separação como essa, né? Isso foi estudado para aquele caso específico do artigo que eu mencionei, mas a gente quer observar isso em contextos mais gerais também. Qual efeito pode ter as condições iniciais sobre essa troca de energia? Né? Isso aí vai estar ligado a uma questão importante também de dinâmica de sistemas quânticos abertos, que é a questão da linearidade ou não do mapa dinâmico quântico que rege a evolução de um sistema aberto. Né? E a gente quer saber, então, se pode ter alguma relação com troca de energia também. E aí a questão mais ambiciosa que surge já nesse primeiro momento é entender se a primeira e a segunda leis da termodinâmica se aplicam para sistemas quânticos abertos em geral. Nós esperamos, por aquela metodologia que eu falei, ter elementos para formular essas questões e ir abordando e avançando na sua compreensão, certo? E se, por acaso, elas não valem, né, em geral, quais são os limites? O que faz com que elas passem a valer em algumas situações? Será que é o tamanho do ambiente? Né, é uma característica de banho térmico que tem que estar presente? Será que é a existência de um estado de equilíbrio desse ambiente, com uma temperatura bem definida? Ou será que tem a ver com a força do acoplamento entre o sistema e o seu ambiente? Isso são questões que na termodinâmica clássica estão sempre ali implícitas ou não, ou explícitas, mas estão sempre lá. Que na termodinâmica estocástica se começa a abrir mão de algumas delas, mas nem sempre. Então, a gente espera poder olhar para situações cada vez mais gerais em que a gente possa estudar o efeito de cada um desses elementos mais ou menos em separado. A partir daí, então, a gente quer avançar na compreensão do efeito das correlações quânticas em todas essas questões. Será que as correlações quânticas elas estão associadas ao fluxo de energia? Essa é a questão mais básica que aparece aí. Mas, em específico, será que elas estão associadas a calor ou a trabalho? Né? A energia, aqui compreendida por essas definições como associada a uma componente reversível ou a uma componente irreversível, dissipativa do processo? E com relação à produção de entropia, será que ela tem alguma relação com essas correlações quânticas? E as relações de flutuação? As relações de flutuação são um elemento fundamental aí da chamada termodinâmica estocástica, né, que é uma coisa que vai estar presente aqui, porque, como eu mencionei também, são processos altamente fora do equilíbrio. Então, será que essas relações de flutuação elas ainda podem ser estabelecidas quando você tem sistemas longe do equilíbrio, na presença de correlações quânticas? Que é uma coisa que está em debate também, tem alguns artigos apontando que talvez tenha uma dificuldade maior. E aí, a partir daí, então, de todas essas questões, a gente quer compreender, né, se as correlações quânticas podem ter um papel importante nas máquinas quânticas, seja influenciando a sua potência, a sua eficiência. Tem aquele artigo que eu mencionei, né, que aponta que uma potência maior pode ser obtida. A gente quer estudar isso em condições cada vez mais gerais, fora do equilíbrio, num sistema completamente quântico e com correlações, na presença de correlações. Bom, então a gente quer, a partir daí, entender, né, de maneira geral, se as correlações quânticas podem ser entendidas como um recurso físico para a operação dessas máquinas. O que não deixa de ser uma questão que a gente espera que avance um pouco na compreensão da relação entre teoria de informação, né, que é onde se encontra o conceito de correlações quânticas, e termodinâmica, essa relação que já vem sendo construída desde lá do século XIX e que ainda motiva muitos debates e muita pesquisa. Deixo meu agradecimento à FAPESP pelo apoio a esse projeto, e aqui algumas das referências que eu mencionei de passagem ao longo da minha apresentação, além daquelas que já estão no resumo. Obrigado.